Graça e paz, meus irmãos. Um feliz Dia dos Pais para aqueles que estão acessando essa mensagem no dia 9 de agosto, segundo domingo de agosto no ano de 2020. Que você esteja com teus filhos ao teu lado para assistir essa mensagem e ouvir a palavra de Deus. Que você, filho, possa estar com teu pai ao teu lado, ouvindo essa mensagem, pois o tema dessa mensagem é pais e filhos. E ela está baseada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 20 a 21 apenas. Assim diz a palavra de Deus. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar? Ó Deus Altíssimo, Pai nosso que está nos céus, nós pedimos a Tua bênção para a leitura dessa palavra que foi feita e a iluminação do nosso entendimento pelo Teu Santo Espírito, nos conduzindo, Deus, a entender e a aprender, ó Deus, a Tua palavra, assim nos conduzindo a ter um relacionamento de pais e filhos, de filhos com pais, um relacionamento que reflita a nossa união com Cristo, reflita, ó Deus, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida e o cabeça, o Senhor, aquele que conduz a nossa vida. Dá-nos essa bênção, Pai. Abençoe os pais e os filhos que estão assistindo essa mensagem, as filhas, ó Deus, que também estão assistindo essa mensagem. No nome do Senhor Jesus eu te peço, use a minha vida nesse momento para transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem para o coração dessas famílias. Ó Deus, dá-nos essa bênção, nós te pedimos e te suplicamos. Amém. Pais e Filhos é o título da primeira revista brasileira dedicada a ensinar os pais a criar os seus filhos, desde a gestação até a adolescência. Provavelmente teu pai, tua mãe acessou algumas reportagens dessa famosa revista que existe desde 1968, portanto quase 52 anos de uma equipe, de um grupo de pessoas empenhados em trazer reportagens, em trazer lições preciosas para a criação de pais e filhos. Também se chama Pais e Filhos a famosa música composta por Renato Russo, um dos membros da banda Legião Urbana, que fez muito sucesso na década de 80 e cuja poesia realmente era singular. E nessa música ele começa dizendo: estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Já na década de 80, quase 30 anos atrás, o poeta retrata uma moça que se lança de uma janela do 5º andar, mesmo morando num apartamento onde havia cofres, haviam paredes pintadas, haviam ali estátuas, como que retratando um lugar onde alguém bem de vida, alguém com posses, morava, mas não haviam ali recursos suficientes para evitar que aquela moça se lançasse da janela do 5º andar daquele apartamento. A letra continua falando de várias expressões de filhos em relação aos pais. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. E pais que sonhavam e diziam: meu filho vai ter nome de santo, eu quero o nome mais bonito. E o refrão dessa música por 2 vezes repete: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Nesse momento de pandemia nós estamos vendo quantos pais estão se despedindo rapidamente, precocemente dos seus filhos, quantos filhos estão se despedindo dos seus pais inesperadamente. Na madrugada de sexta para o sábado, 3 pais, numa viatura da polícia, foram assassinados por um criminoso a quem abordavam
2 desses policiais que morreram nessa madrugada da sexta para o sábado tinham suas esposas grávidas, esperando filhos. São eventos como esses que mostram que realmente é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se a gente parar para pensar, na verdade, não há. E a música segue dizendo de pais que são cuidados pelos seus filhos, e dizendo de filhos que moram com as suas mães, mas o pai vem visitar, quem sabe casais divorciados, filhos que moram na rua, que não tem ninguém, que moram em qualquer lugar, filhos que já moraram em tantas casas, que já nem se lembram mais, filhos que moram com seus pais. E a música termina nos seus últimos versos dizendo: você diz que os seus pais não te entendem, mas na verdade você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? É um belo trabalho, muitos admiram certamente a letra dessa música e que reflete quão complexo é o relacionamento de pais e filhos, de filhos e pai. Se você tivesse que escrever umas poucas palavras para ensinar uma comunidade cristã, uma igreja, o que fazer para ter um adequado relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, o que você escreveria? O apóstolo que teve a graça de escrever 1/3 do Novo Testamento, guiado, inspirado, inerrantemente pelo Espírito Santo, ele registra apenas os 2 versículos que lemos nessa carta aos Colossenses. Obviamente em outra carta, aos Efésios, ele escreve mais, outras lições, mas nessa carta apenas 2 versículos, pouco menos de 4 linhas, é o que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo a escrever para pais e filhos aprenderem não aquilo que a filosofia daqueles dias recomendava, não aquilo que hoje os modernos pedagogos, os modernos psicólogos recomendam, mas Paulo escreve aquilo que é coerente para que os que têm um relacionamento com Cristo, aqueles que têm Cristo como centro da sua vida, aqueles que assumiram um compromisso com Deus de ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida, aqueles que abandonaram um modo até reprovável por Deus de vida e agora estão assumindo um relacionamento, um revestimento de uma novidade de vida por meio do Senhor Jesus. Então Paulo escreve isso para aqueles que conheceram a Jesus e como eles deveriam conduzir a sua vida diante de Cristo. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo diz assim no versículo 6 em diante: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a tais ordenanças? Isso acontece hoje. Algumas pessoas professam ser cristãs, mas não vivem como a palavra de Deus ensina e por isso muitas vezes despertam até em estudiosos uma reação contrária ao sistema familiar proposto na palavra de Deus. Um sistema patriarcal, onde o pai lidera a estrutura familiar, lidera expondo amor sacrificial por sua esposa e conduz os filhos de um modo coerente e condizente com o amor de Jesus Cristo que os ensinou. Veja que hoje muitas famílias estão com relacionamento de pais com filhos completamente esfacelados
inclusive famílias que professam a fé cristã, que têm o costume de frequentar igrejas, mas que estão em completo caos, estão em situações caóticas no relacionamento de pais com filhos, filhos desobedientes, filhos rebeldes, mostrando aquilo que a palavra de Deus já profetizava há 2000 anos atrás. Trechos como Romanos 1, 28 a 32, 2 Timóteo 3, versículo 2, já avisavam que nos últimos dias o amor se esfriaria e os filhos seriam desobedientes aos pais. Esse trecho que nós lemos vai nos ensinar como restaurar esse relacionamento sadio e adequado entre pais e filhos. Infelizmente, os abusos, os desequilíbrios de alguns pais têm tornado alguns filhos completamente avessos a qualquer tipo de autoridade. E nós vamos entender o que esse texto nos ensina sobre o dever dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Pais e filhos, direitos e deveres. O trecho começa, obviamente, ensinando as obrigações dos filhos em relação aos pais. Os deveres dos filhos vêm antes dos pais. Isso é uma ordem até natural. Filhos nascem submissos, carentes daquilo que os seus pais lhes suprirão. Filhos já nascem em dívida, já nascem devendo aos seus pais o cuidado que os seus pais lhe dedicam. Por isso o texto começa se dirigindo aos filhos, né? Meninos e meninas, homens e mulheres, adolescentes, em todas as idades. Esses filhos, eles devem obedecer. E obedecer é muito mais do que cumprir ordens. Obedecer significa estar debaixo de uma voz. Portanto, obedecer, estar sob uma voz, significa, antes de mais nada, estar atento ao que uma voz dirige a esses filhos. Então, a obediência dos filhos começa com a atenção, com o ouvido que esses filhos dão aos seus pais. Hoje é muito comum filhos que não ouvem o que os seus pais dizem, filhos que saem de casa e deixam seus pais falando sozinho, transmitindo as suas recomendações, as suas instruções. A desobediência começa justamente nesse ato, nessa falta de atenção que os filhos muitas vezes estão praticando com seus pais. E a palavra de Deus, a palavra de Deus diz: filhos, obedeçam os vossos pais. Ou seja, estejam debaixo dessa voz, dessa palavra, dessa instrução. Obedecer significa também honrar. Honrar tem essa característica de não desprezar o que o pai está falando, não deixar o pai falando sozinho, não tornar o pai alguém envergonhado, alguém que passa vergonha por causa da atitude, da postura que os seus filhos têm em relação aos seus pais. Então, filhos, quando vocês não dão ouvido para os seus pais, quando vocês deixam os seus pais falando sozinhos, vocês estão desonrando, vocês estão tratando os seus pais de uma forma vergonhosa. Você já parou para pensar nisso? Não sei se você é um filho que já fez isso. Espero que não. Mas quando você, filho, não dá atenção para o que o teu pai está dizendo, para o que a tua mãe está dizendo, você está desonrando o teu pai e a tua mãe. E mais, quando você não ouve o que os seus pais dizem, quando você não dá atenção para a instrução dos seus pais, sai, toma atitudes que repercutem em prejuízos, repercutem em danos, sai e faz algo que dá errado, algo que realmente coloca o seu pai e a sua mãe numa situação vexatória, vergonhosa, você também está desonrando o seu pai e a sua mãe.
Veja, por exemplo, a situação de jovens e adolescentes que pegam os carros dos seus pais, saem, bebem, causam acidentes, às vezes até matam, e na madrugada esses pais vêm ser acordados por uma viatura da polícia dizendo, informando o que o seu filho, o que a sua filha fez. Imagina a vergonha, imagina o vexame. Esse é só um dos exemplos do que acontece quando um pai, quando uma mãe é chamado a atenção por causa da falta de atenção dos seus filhos em relação àquilo que lhes foi instruído. Quando a escola chama um pai de um filho que causou algum dano, que causou algum problema na escola, esse pai vai muito envergonhado ouvir as reclamações, ouvir as comunicações que tem na escola. Então a obediência vem com a atenção que um filho dá ao pai, vem com a atitude que o filho toma para não envergonhar, para não desonrar esse pai. E veja, filhos obedecem pais, não pais obedecem filhos. Não é difícil ver situações em que às vezes crianças até menores de 5 anos, crianças de 3, 4 anos, esperneiam, fazem escândalo, exigindo dos seus pais a compra de um doce, de um brinquedo, isso em volta de muitas pessoas. Veja que desde cedo crianças podem causar vergonha nos seus pais. Não deve ser assim, não deve ser assim. Isso é vexatório, isso é antinatural. E muitos pais, querendo uma paz imediata, vão atendendo os chiliques, os escândalos dos seus filhos, e com isso eles não estão melhorando os seus filhos, eles estão produzindo verdadeiros ditadorzinhos, verdadeiras pessoas que não aprendem o grande benefício de ouvir uma palavra não. Portanto, os filhos é que devem obedecer aos pais, não os pais obedecerem aos filhos. E isso deve ser com integridade. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, Jesus conta uma parábola chamada de parábola dos 2 filhos, onde um pai dá uma ordem para um filho e esse filho diz: sim, pai, eu vou fazer. E aí ele não vai e não obedece o que o pai mandou. O outro filho diz: pai, eu não quero fazer o que o senhor está mandando. Depois, arrependido, ele vai e cumpre aquilo que o pai mandou. Quando filhos se dispõem a serem obedientes, isso deve ser de boa vontade, isso deve ser com integridade, não deve ser da boca para fora, mas deve ser de coração, deve ser reconhecendo que quem está mandando que algo seja feito é aquele que o gerou e é aquele que o criou. Queridos, o texto fala que essa atitude de obediência deve ser diante do Senhor. Versículo 20 fala: filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando você, filho, obedece seu pai, quando você, filha, obedece a sua mãe, o seu pai, você não está fazendo isso perante apenas aqueles que te criaram, mas Deus está vendo. Você deve fazer isso sempre com essa preocupação de que Deus se agrada, Deus assiste à sua obediência e Deus sabe como está o seu coração quando você se dispõe a obedecer o seu pai e a sua mãe. Mas essa obediência, ela tem limites. O texto diz: filho, em tudo obedecei aos vossos pais. O limite dessa obediência parece ser inexistente, parece ser ilimitado nesse texto. Mas lembre-se que esse texto está sendo transmitido para aqueles que assumiram um compromisso de obedecer a palavra de Deus. O contexto próximo anterior, versículo 15, diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente
em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Então, quando o texto diz, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, é tudo aquilo que Jesus Cristo faria no teu lugar. É tudo aquilo que você pode fazer em nome de Jesus. Assim como os pais aqui são aqueles que mandam os filhos fazer aquilo que a rica palavra de Deus manda e permite. Aqui não está um ensino para obediência ilimitada e irrestrita. Às vezes nós ouvimos falar de abusos até sexuais. E, infelizmente, abusos sexuais em famílias que professam uma fé cristã, que dizem ser seguidoras da palavra de Cristo. Isso é uma abominação, mas acontece e não deve ser assim. O texto aqui diz, em tudo obedecei aos vossos pais. Filho, você não deve obedecer a um pai pedófilo. Filho, você não deve obedecer a um pai abusador. Filho, você não deve obedecer a um pai ladrão. Você não deve obedecer a um pai que manda você mentir. Há limites. Assim como os apóstolos disseram para as autoridades romanas e está registrado em Atos capítulo 5, versículo 29. Importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. A obediência dos filhos tem limites. Você, filho, não deve obedecer ao seu pai se ele impõe a você um pecado. Eu passei por algo assim, quando eu comecei a minha caminhada na igreja evangélica, na igreja presbiteriana. O meu pai tinha uma outra crença e eu ainda era adolescente. E em determinado momento meu pai falou, olha, você não pode ir na igreja 2 vezes por domingo. E eu falei, tudo bem, pai, eu vou uma vez só por domingo, porque é lá na igreja que eu aprendo que eu tenho que obedecer ao meu pai. Isso já deu um nó. Como é que meu pai estava me proibindo de ir num lugar que me ensinava a obedecê-lo? Por 3 vezes eu pedi para o meu pai, pai, eu posso me batizar na igreja presbiteriana? E ele ainda não tinha um adequado entendimento, ele não me autorizou. E eu retardei o meu batismo. Existem situações que você pode e deve obedecer o teu pai, mesmo que isso signifique um prejuízo na tua prática cristã. Mas nenhuma dessas 2 situações que eu listei eram pecados. Agora, quando pais impõem aos filhos verdadeiros pecados, quando o pai impõe aos filhos abusos, e abusos inclusive sexuais, esses pais devem ser denunciados. Esses pais devem responder no rigor da lei. A Bíblia não manda filhos se submeterem a pais corruptos, a pais criminosos, a pais violentos, não. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Então, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Agora, como disse John Bradshaw, e um puritano, e está registrado na lápide do seu túmulo, rebelião contra os tiranos é obedecer a Deus. Muitas vezes nós teremos autoridades tiranas, injustas, e aí está o lugar da desobediência. Veja que não é uma obediência ilimitada, é uma obediência para cumprir o que a palavra de Deus ensina, para cumprir o que Jesus Cristo faria se estivesse no teu lugar. E o texto ainda dá uma razão, ele fala, filhos, sede obedientes em tudo, pois isso é grato diante do Senhor. A razão para os filhos serem obedientes é gratidão a Deus. Se você realmente é grato a Deus, se você nesse dia dos pais, você está sendo sincero, agradecendo a Deus pelo pai que Ele te deu, por tudo que você aprendeu com seu pai, então a atitude mais coerente que você tem para tomar é obedecer o teu pai. Obedecer o teu pai, porque isso é um gesto de gratidão a Deus. Isso é um gesto que expressa que você admite
que Deus Deus te abençoou através do pai que Ele te deu, que Deus tem te abençoado em tudo, que Deus tem conduzido a tua vida de uma forma muito especial. Por isso, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, são datas importantes para agradecermos a Deus e assumirmos uma postura de viver realmente gratos a Deus. Além disso, o texto em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, paralelo a Colossenses, vai dizer que obedecer a Deus é justo, é conforme a lei, é conforme a justiça. Veja, olhando para a natureza do relacionamento entre pais e filhos. O teu pai tem mais experiência, o teu pai tem mais sabedoria, o teu pai já aprendeu mais lições do que você. Não é justo você seguir o caminho que ele te apresenta? Ou você acha que você sabe mais do que o seu pai? Muitos adolescentes, muitos jovens acham isso. Mas depois vem o tempo e eles descobrem que realmente os seus pais tinham razão e têm razão. Veja, quando você não é incentivado pelo teu pai a um determinado relacionamento, a um determinado namoro, a um determinado casamento, não estamos aqui incentivando que pais decidam pelos filhos, mas estamos aqui dizendo, escute o que o teu pai tem para dizer. Quantas vezes você já foi prevenido e desviado de prejuízos por seguir o conselho do teu pai? Então isso é ser grato a Deus, isso é justo, isso é correto e isso é conforme a lei de Deus, que em Êxodo 20, versículo 12, em Deuteronômio 5,16, no quinto dos 10 mandamentos diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias e te vá bem. Todo aquele que tem experimentado praticar esse mandamento tem razões para agradecer a Deus pelo pai, pela mãe que lhes deu. Então, jovens, não confundam liberdade com desacato à autoridade. Não confundam liberdade com libertinagem. Admitam e honre aqueles que te geraram, que te criaram, que te sustentaram. Sim, vida cheia da palavra de Deus é vida cheia de obediência aos pais. Você não pode ser um bom cristão, um bom crente, se ignora, se não dá atenção, se não honra os teus pais. Filhos, se o teu relacionamento com o teu pai não vai bem, se o teu relacionamento com o teu pai tem muita rebeldia, muita rebelião, responda essa mensagem buscando o teu pai, pedindo perdão, pedindo uma reconciliação e certamente você vai assumir uma postura, um caminho coerente com a fé cristã e que muitas bênçãos, muitos benefícios vai trazer para você. Filhos, gastem tempo com seus pais, pois é preciso amar os seus pais como se não houvesse amanhã. Como eu disse, desde 2011 eu não tenho o privilégio mais de passar um dia dos pais com meu pai. Deus levou meu pai com 58 anos. Outros pais são levados ainda mais jovem. Como eu mencionei, esses 3 policiais que foram assassinados nessa madrugada de sábado para o domingo. 2 nem viram os seus filhos nascer. Então, gaste tempo com seu pai. Não apenas um domingo por ano, mas toda e qualquer possibilidade. Hoje, com tantas formas de se comunicar, tantos aplicativos, mesmo do outro lado do mundo, você pode fazer uma videochamada, uma videoconferência e ouvir os conselhos do seu pai, continuar sendo dirigido por Deus através das instruções que o teu pai te dá. Mas esse texto, queridos, traz deveres não apenas para os filhos. Os filhos devem obedecer os pais em tudo diante de Deus, porque isso é grato ao Senhor. Mas os pais também têm uma obrigação aqui. Às vezes os melhores homens não são os melhores pais. Os melhores administradores não conseguem ser os melhores pais. E a Bíblia vai nos falar, por exemplo, de Davi, um homem segundo o coração de Deus.
um homem que conduziu o povo de Deus a conquistas incomparáveis, mas que, como diz primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6, nunca contrariou um dos seus filhos, o filho chamado Adonias. E a história conta que esse Adonias, que nunca foi contrariado pelo seu pai, mesmo antes do seu pai morrer, já começou a assumir o trono e o lugar do seu pai, e isso trouxe vários problemas à nação de Israel. Então atente, pai, você tem um dever a cumprir. E o versículo 21 diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Isso não quer dizer, pai, faça tudo o que o teu filho quiser. Pai, não contrarie o seu filho. Não é isso. Irritar, aqui no texto, significa exasperar, provocar ressentimentos. Irritar tem a ver com promover ira. E a ira, muitas vezes, ela é promovida por atos de injustiça. Muitos pais têm irritado seus filhos porque têm promovido uma vida injusta. Primeira forma desses pais irritarem os seus filhos: uso inadequado da autoridade. Pais autoritários, pais que abusam da autoridade, pais que, em vez de se levantar para buscar o chinelo que está no guarda-roupa, mandam os seus filhos cumprir todas as obrigações domésticas que eles mesmos podem atender. Pais autoritários são pais que promovem no coração dos seus filhos muitos ressentimentos. Em segundo lugar, pais que castigam os seus filhos excessivamente. Existem filhos que são castigados pelos pais sem nem mesmo saber por que estão sendo castigados. A Bíblia jamais ensinou esse excesso, jamais ensinou esse desequilíbrio. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: Provérbios 19, 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A Bíblia diz: filho rebelde deve ser castigado. Aliás, quando no Pentateuco os escritos mosaicos eram a legislação da então nação de Israel, os filhos rebeldes eram punidos na estrutura do Estado de Israel, da nação de Israel, com o mesmo rigor que os filhos, que os homicidas, que os adúlteros, que os ladrões. Filho desobediente é algo gravíssimo, mas veja que o texto diz: não o castigue a ponto de matá-lo. Até para disciplinar o filho há limites. Muito antes de houver estatuto da criança e do adolescente, muito antes de existir a lei da palmada, Provérbios 19, 18 já estava dizendo: castiga o teu filho. Filho rebelde, filho desobediente deve ser repreendido. Mas não faça isso matando o menino. Muitos pais hoje, e pais, não diria cristãos, pais que frequentam a igreja, têm exagerado na aplicação da disciplina dos seus filhos, e isso tem causado nos seus filhos irritação. A irritação que a Bíblia diz para você, pai, não promover no seu filho. Uma terceira forma de pais produzir irritação, produzir ressentimentos no coração dos seus filhos: incoerência. Pais que falam o que não cumprem, que exigem aquilo que não praticam, pais que prometem e não cumprem, pais incoerentes, pais que exigem dos filhos aquilo que eles mesmos não praticam. Isso produz no coração dos filhos muita irritação, muita exasperação. Você é um pai assim?
Um pai que exige que o teu filho vá na igreja, mas você não vai. Um pai que exige que o filho leia a Bíblia, mas você não lê. Um pai que exige que o filho ore, mas você não ora. Você é assim, incoerente? Cuidado! Você está produzindo no coração do teu filho irritação. E essa irritação é algo muito perigoso. Um quarto modo de pais produzirem nos seus filhos irritação: as críticas injustas e pesadas. O filho traz a nota da prova. Tirei 9. O pai olha e fala: só? Filho traz a nota da prova na escola. Tirou nota 10. O pai olha para a prova e fala: não fez mais que obrigação. Se você é um pai assim, você pode estar produzindo no coração do teu filho irritação. Uma irritação justa, por causa da tua injustiça. Cuidado. Pais, não irriteis os vossos filhos. Filho tirou nota 7 na prova, incentive, motive. Filho, você foi bem, mas você vai conseguir ir melhor na próxima prova. Filho tirou nota 9, tirou nota 10, o congratule, o celebre, o incentive a continuar se dedicando. Não seja alguém ácido, alguém áspero, que só se relaciona com um filho, com cobrança, com exigências exageradas e pesadas e que não motiva, que não incentiva. Uma quinta maneira que muitos pais têm produzido no coração dos seus filhos em nossos dias: irritação, ausência. Ausência. Ausência de várias maneiras. Alguns pais cuidam mais do próprio carro do que dos seus filhos. Alguns pais têm mais cuidado com o seu carro, com o seu escritório, com os seus livros, do que com seus filhos. E veja, às vezes é uma ausência, inclusive na hora de disciplinar. Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte. Provérbios 13, 24 diz o seguinte: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Sabe aquele pai ausente que mesmo quando o filho faz coisa errada, ele não faz nada? Esse filho está sendo nutrido a uma situação de ressentimento em relação ao seu pai. Davi foi um pai assim ausente. Davi teve um filho que abusou da sua outra irmã. E Absalão, o meio-irmão da irmã abusada, foi denunciar o estupro em família ao pai Davi. Sabe o que Davi fez? Nada. Sabe o que aconteceu? Esse filho Absalão, diante de um pai omisso, liderou uma rebelião para destronar o pai omisso, o pai ausente. Cuidado! O que retém a vara aborrece o seu filho. Disciplina demais sufoca. Disciplina de menos descamba. E muitos filhos têm adotado uma postura reprovável por omissão dos pais em repreendê-los, em discipliná-los. Provérbios 29, 15 vai dizer o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Queridos, não ignoreis que crianças são pecadorzinhos. A criança não vira pecadora depois que cresce. Crianças de colo já são verdadeiros ditadores e quem tem criança de colo sabe que às vezes, se ficar atendendo a todo e qualquer choro, vai ficar dominado desde cedo pelo bebezinho. Eu sei, existe a teoria do apego, eu sei que nós devemos atender ao choro das crianças,
Mas você sabe que existe choro, que é malcriação. Você sabe quando existe o choro justo e quando existe o choro manipulador. É disso que a Bíblia está advertindo. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ande junto. Não é ensine a criança o caminho, apontando o caminho. É fazendo a criança andar junto. Por isso a omissão, a ausência produz no coração de muitas crianças irritação, ressentimentos, exasperação. Um sexto elemento que tem produzido nos filhos muita irritação, excesso de trabalho. Se você trabalha muito e não tem tempo para os seus filhos, é possível que você esteja nutrindo no coração dos teus filhos uma irritação por ver um pai que gasta tanto tempo com a empresa, tanto tempo com os clientes e nenhum tempo no divertimento, na atenção dos seus próprios filhos. E o inverso também. Pais preguiçosos. Pais que não se dedicam a trabalhar, a pôr o pão na mesa. Pais que terceirizam o trabalho com os filhos. A exploração, muitas vezes, de crianças. E isso nutre no coração de crianças. Crianças que não veem o seu pai se empenhando e exigindo delas um ganho, exigindo delas um trabalho. Isso enche o coração dos filhos de irritação. Pais, não irriteis os vossos filhos. Tanto o excesso de trabalho quanto a preguiça. E por fim, a falta de amor à mãe. Filhos percebem como os pais tratam as mães. E aqui pais, é pais no masculino. É a palavra que se refere ao homem. Àquele que deve ser o líder amoroso da casa. Se você, pai, não trata com amor e carinho, não trata com justiça a mãe dos seus filhos, tenha certeza, você está enchendo o coração dos seus filhos de ressentimentos, de irritação, e esses filhos estarão desanimados. Veja, queridos, bastava o versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses para ensinar pais a conduzirem os seus filhos da forma mais saudável. Não era necessário que a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com vários artigos, fosse escrito. Não era necessário que a lei 13.010, de 26 de junho de 2014, a famosa lei da palmada, fosse escrita para ensinar o que um pai e uma mãe precisa fazer. Veja, artigo 18A diz o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou do tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Parágrafo único. Para fim dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicado com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão. 2. Tratamento cruel e degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou a ridicularize. Quando essa lei saiu, minha filha já tinha 7 anos de idade. E ela falou: você viu, papai? Agora tem lei da palmada. E eu falei: sim, filha, mas não vai mudar nada em casa. Porque desde cedo eu ensinei minha filha que quem desobedece sofre. Quem desobedece a Deus sofre. Filhos que desobedecem ao pai sofrem. E não é um sofrimento como a lei adverte. Um sofrimento com agressão física, um sofrimento com humilhação, não. Você ensina a criança, não põe o dedo na tomada. Ela desobedece, ela vai lá, toma um choque e entende que desobedecer sofre. Eu, por 2 vezes, tomei
chineladas do meu pai e nem por isso eu passei a amá-lo menos. Na verdade, meu pai me fez chorar muitas vezes, apenas 2 com chinelo. Outras foi com instrução, foi com repreensão, foi com restrição, mas eu louvo a Deus por cada lágrima que meu pai me fez derramar. Pois se hoje eu sou alguém que tem uma família estruturada, alguém que é honrado, que é respeitado, é porque Deus usou meu pai para me ensinar e fazer chegar onde eu estou. Por isso, filhos, obedeçam vossos pais em tudo, pois isso é grato diante do Senhor. Pais, não desanimem os seus filhos com as suas posturas. Pais, sejam os pais que Jesus seria se ele estivesse na sua casa criando seus filhos. Afinal de contas, os filhos não são nossos. Os filhos pertencem a Deus. Os filhos são herança do Senhor. Pai, você tem tratado o seu filho como Jesus Cristo trataria o seu filho? Ou você tem sido omisso, exagerado, violento? Como você tem sido? Você tem sido equilibrado? Você tem ensinado aos seus filhos o que a palavra de Cristo ordena? Filhos, vocês têm sido filhos como Jesus Cristo seria? Ou vocês têm deixado seus pais falando sozinho? Vocês têm ignorado as instruções dos seus pais? Como é que vocês têm sido? Lembre-se, tem muitos filhos se jogando da janela do 5º andar. E tem muitos pais morrendo inesperadamente. É preciso amar aos pais como se não houvesse amanhã. É preciso amar aos filhos como se não houvesse amanhã. Você culpa os seus pais por tudo. Será que você está certo? Talvez esteja. Pais, se arrependam, peça perdão para os seus filhos naquilo que você tem irritado eles, naquilo que você tem deixado seu filho desanimado. Filhos, peça perdão para o seu pai quando você foi desobediente. O que você vai ser quando você crescer? Que Deus abençoe a relação de pais com os filhos. Que Deus abençoe a relação dos filhos com os pais. Que Deus abençoe a todos nesse Dia dos Pais.